Oi pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre as relações que nós temos com os nossos familiares, mais em específico com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com as pessoas que desenvolvem essas funções na nossa vida. Muitas vezes há muita dificuldade de se entender o que o outro sente ou o que o outro quer expressar ou o que o outro espera dessa relação, a forma como tudo isso é cobrado, e isso tanto desses pais com esse filho, desse filho para com esses pais. Isso tudo vai se entrelaçando e vai gerando uma bola de neve, né? Como as pessoas dizem. E depois, para desfazer essa bola de neve, dá um pouquinho de trabalho para a gente entender o que é de cada um. E para falar um pouco sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre projeção. Projeção é um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa são questões que nós usamos, né, que nós deslocamos, na verdade, para o nosso inconsciente. E aí a gente usa esse mecanismo de defesa de uma forma a se defender, para não ter que lidar com essas questões, com esses conflitos, com essas angústias. Então nós deslocamos essas nossas questões para esse inconsciente. E aí usamos mecanismos de defesas para não acessar essas questões. Então, a projeção, ela é um mecanismo de defesa. E a projeção é uma forma que nós temos de atribuir ao outro qualidades, defeitos, que muitas vezes são nossos, porém nós não temos essa percepção de nós mesmos, nós não conseguimos acessar isso em nós. Então, é meio que algo insuportável em nós que nós projetamos nesse outro, que nós demandamos para esse outro, responsabilizamos, culpabilizamos esse outro. E quando eu falo sobre qualidades e defeitos, não exatamente fica nisso. É de forma geral, dos sentimentos, das emoções, de como a gente percebe o mundo, se percebe, percebe as pessoas de forma geral mesmo, tá? E aí, para ficar mais exemplificado, o que acontece muitas vezes, por exemplo, a gente vê em algumas relações os pais cobrarem desses filhos no sentido: fulano, mas você não conversa comigo, fulano, você não quer saber de estudar, fulano, você só quer saber de sair e tal. Beleza, mas como que era na adolescência desse pai? Ele saía muito ou ele não saía? Ele gostava ou não gostava de estudar? Como que eram as suas questões na sua adolescência? Como que era a relação desses pais com os seus pais, né? É legal os próprios pais começarem a pensar sobre isso e até mesmo os filhos, muitas vezes, começar a entender como que era essa relação ou como que foi esses pais numa adolescência, para que eles comecem a entender: poxa, não, peraí, meu pai, minha mãe tá me cobrando isso, mas é algo dele, né? Não é muito bem algo meu. Então, para a gente começar a saber, a distinguir o que é meu, o que é do outro. E geralmente essa questão da projeção são de sentimentos, de coisas que nos aflige de forma muito intensa, sabe? Por exemplo, você vê uma pessoa e fala: poxa, cara, pessoa arrogante, sem noção. E isso te traz, assim, uma fúria mesmo, né? Vamos pensar como que tá a sua arrogância, né? Como que tá a sua prepotência. Então, são questões para nós pensar. Quando algo mexe muito com a gente, nós precisamos parar e refletir: poxa, por que isso mexeu comigo? Por que eu tô pensando tão mal dessa pessoa, né? O que tem a ver comigo também? O que tem nessa pessoa que tem em mim, por exemplo? Então começar, porque esse outro ele é como se ele fosse um espelho. E dentro das nossas relações, tanto com os nossos pais, com os nossos familiares, tanto com os nossos amigos, com a pessoa que a gente se relaciona amorosamente, acontece muito de haver essas projeções. E isso não é falado, não é dialogado. E muitas vezes acontece porque eu não me conheço.
Porque quando eu possuo o meu autoconhecimento, eu vou conseguindo distinguir isso. Poxa, eu tô falando isso do meu colega, mas eu também sou assim. Preciso melhorar isso em mim, né? Poxa, meu pai tá me cobrando isso aqui, mas eu realmente preciso melhorar, porque tem isso mesmo em mim. Ou não, meu pai tá me cobrando isso, mas isso aqui é dele, cara. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Precisa se resolver em relação a isso. E ter um diálogo e falar isso, pontuar isso para as pessoas. Porque muitas vezes nós vamos também pegando tudo que o outro vai jogando para nós, sem parar e refletir. Ou muitas vezes fazemos ao contrário, vamos jogando tudo para o outro e não paramos e refletimos sobre o que está acontecendo, sobre o que realmente é meu. Então, falar sobre projeção, pensar sobre ela, refletir sobre as projeções que os outros fazem em nós e que nós fazemos no outro é de suma importância para que nós tenhamos relações saudáveis. Que é isso, é distinguir o que é do outro, o que é meu. E a partir desse momento também, pensar e elaborar o que eu vou fazer a partir disso. Descobri que tal coisa é meu, assim, dentro da minha família eu tenho essa posição porque eu projetei dessa maneira, então eu entendi isso, então preciso melhorar. O que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar tudo isso? Então, para que tenhamos relações saudáveis, é importante falarmos também sobre as projeções, né? Elaborá-las, entendê-las, para que tenhamos cada vez mais relações tranquilas, né? Mais responsáveis afetivamente, cada um fazendo terapia no seu quadrado, né? E aí as coisas tendem a tecerem de uma forma melhor, certo? É isso por hoje. Beijão, até a próxima!